Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus encontre o seu coração neste exato momento. Estou aqui para caminharmos juntos nos próximos momentos em direção a uma noite de sono profundo e verdadeiramente reparador. Se você me encontrou aqui, nesta quietude da noite, não é por acaso. É um sinal de que sua alma anseia por descanso, um alívio para as tensões de um dia que talvez tenha sido longo e desafiador. Eu imagino que sua mente esteja repleta de pensamentos, preocupações com o amanhã e talvez um peso no peito que dificulta até mesmo respirar fundo. Mas eu quero que saiba que você está no lugar certo. Deus, em sua infinita misericórdia, te trouxe até aqui para te oferecer o que Ele tem de melhor, a sua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias lá fora, mas que brota de dentro quando nos conectamos com Ele. Hoje, quero te convidar a fazer algo diferente. Em vez de lutar contra a insônia, vamos entregar nossas batalhas. Em vez de repassar os problemas, vamos depositá-los aos pés da cruz. E para isso, vamos meditar em uma das promessas mais acolhedoras de toda a Escritura. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde o próprio Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa maravilhosa, irmãos! Jesus não nos pede para sermos fortes o tempo todo. Ele reconhece o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. Ele não nos julga por nos sentirmos fracos. Pelo contrário, Ele nos convida a ir até Ele exatamente como estamos. O jugo, naqueles tempos, era uma peça de madeira que unia dois bois para puxar uma carga. Quando Jesus nos oferece o seu jugo, Ele não está nos dando mais um peso. Ele está nos convidando a nos unirmos a Ele, a deixar que Ele, o mais forte, puxe a maior parte da carga. O fardo do mundo é pesado, a ansiedade, a culpa, o medo, a obrigação de sermos perfeitos. Mas o fardo de Cristo é leve, porque é um fardo de amor, de graça e de perdão. Nesta noite Ele te convida a fazer essa troca, a entregar o seu fardo pesado e a receber o descanso que só Ele pode dar. Então, antes de orarmos, quero pedir que você faça um gesto simples. Se puder, respire fundo e, ao soltar o ar, imagine que você está entregando cada preocupação, uma por uma, nas mãos de Deus. Ele está aqui para receber las. E se você deseja receber diariamente estas mensagens de paz, inscreva-se aqui neste canal e ative as notificações. Assim, estaremos sempre conectados nesta jornada de fé dia a céu. Agora, vamos orar. Feche os seus olhos, relaxe o seu corpo e permita que o seu coração se abra para a presença de Deus. Senhor meu Deus e amado Pai, aqui estamos na Tua santa presença. Chegamos ao final de mais um dia e reconhecemos, Senhor, o nosso cansaço. A nossa alma está sobrecarregada com as lutas, com as notícias ruins, com as incertezas do amanhã. O nosso corpo sente o peso de um dia de trabalho e esforço. Mas ouvimos o Teu chamado, Jesus. Ouvimos o Teu convite para irmos a Ti e encontrarmos alívio. Então, neste momento, pela fé, nós nos aproximamos de Ti. Eu entrego, Pai, cada um dos meus medos. O medo de não conseguir pagar as contas, o medo pela saúde da minha família, o medo do futuro. Eu coloco tudo em Tuas mãos. Eu entrego a minha ansiedade, essa tempestade na minha mente que me impede de ter paz. Troca, Senhor, pela Tua serenidade que acalmou o mar. Entrego também a minha culpa, os erros que cometi hoje, as palavras que eu não deveria ter dito, as atitudes que não Te honraram. Lava-me com Teu sangue, perdoa-me e dá-me a leveza do Teu perdão. Pai, ensina-me a aprender de Ti, a ser mais manso, mais humilde de coração. Ajuda-me a não tentar resolver tudo com a força do meu braço,
mas a confiar no teu poder e na tua sabedoria. Eu aceito o teu jugo suave, eu aceito o teu fardo leve, que nesta noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, eu possa sentir o alívio verdadeiro, que o meu sono não seja apenas uma pausa, mas um tempo de restauração, onde o Senhor renova as minhas forças físicas, emocionais e espirituais. Guarda a minha mente de pesadelos e perturbações. Protege a minha casa e a minha família. Eu oro em nome de Jesus, crendo que já estou recebendo o teu descanso. Amém. Meu filho, minha filha, ouça a minha voz. Eu vi cada passo do seu dia. Eu senti o peso que estava sobre os seus ombros e a inquietação em seu coração. Eu estava ao seu lado, mesmo quando você se sentia só. A sua oração subiu até mim como um aroma suave, e com alegria eu recebo cada um dos fardos que você me entregou. Eles não são mais seus para carregar. Eu os tomo sobre mim. Não se culpe pela sua fraqueza. É na sua fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Você não precisa ser perfeito para mim. Você só precisa ser meu. E você é. Eu te escolhi, te amei e te chamei pelo nome. Nesta noite, eu te convido a entrar no meu repouso. Silencie as vozes da dúvida e da acusação. Eu te perdoo, eu te restauro e eu te acolho em meus braços de amor. A minha paz, que o mundo não pode entender, guardará a sua mente e o seu coração. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a mim e eu já estou cuidando de tudo. Apenas descanse. Confie em mim. Eu te fortalecerei enquanto você dorme e ao amanhecer, minha misericórdia se renovará sobre você. Durma em paz, meu filho amado, pois eu, o Senhor, velo por ti. Meu querido irmão, minha irmã, que a paz que acabamos de receber permaneça em seu coração. Agora que entregamos nossos fardos, vamos aprofundar nossa confiança naquele que é a nossa proteção. Muitas vezes, a noite traz consigo medos ancestrais, o escuro, o silêncio, a solidão. Eles podem se tornar gigantes que nos assombram e nos mantêm acordados. Talvez você tema pela segurança da sua casa, pela proteção dos seus filhos, ou talvez sinta um temor espiritual, uma opressão que não sabe explicar. Mas a palavra de Deus é a nossa fortaleza. E há um salmo, o Salmo 91, que é como uma muralha de proteção ao nosso redor. Ele começa com uma declaração poderosa de fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Pense nessas palavras: habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é uma visita rápida, não é um recurso de emergência. Habitar significa morar, permanecer. Deus nos convida a fazer da sua presença a nossa morada. E quando vivemos nele, descansamos à sua sombra. A sombra de Deus não é de escuridão, mas de proteção. Como a sombra de uma grande rocha no deserto, que nos protege do calor escaldante, a sombra do Onipotente nos protege dos perigos do mundo. O Salmo continua prometendo livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estaremos seguros. Que imagem linda! Como uma ave protege seus filhotes com calor e segurança, assim Deus nos protege. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa que não passaremos por tempos difíceis. Significa que mesmo em meio ao caos, à crise, à calamidade, a mão protetora de Deus estará sobre nós. O mal não terá a palavra final em nossa vida. Nesta noite, eu te convido a tomar posse dessa promessa, a declarar pela fé que a sua vida, a sua casa, a sua família estão debaixo do refúgio do Altíssimo. Não há o que temer. O leão da tribo de Judá está guardando a sua porta.
Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Vamos transformar essa promessa em oração. Permita que cada palavra fortaleça a sua fé e dissipe todo o medo. Pai celeste, soberano Deus, eu me achego a Ti, buscando refúgio no Teu esconderijo. Nesta noite eu declaro com a minha boca e creio com o meu coração. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti eu confio. Eu me coloco, Senhor, debaixo da sombra das Tuas asas. Cobre-me com a Tua proteção. Guarda-me como a menina dos Teus olhos. Peço que o Teu poder crie uma muralha de fogo ao redor da minha casa, protegendo-a de todo mal, de toda violência, de toda armadilha do inimigo. Senhor, livra-me do laço do passarinheiro. Desfaz toda a armadilha preparada contra mim e minha família, seja no mundo físico ou no espiritual. Livra-me da peste perniciosa, de toda doença, de todo vírus, de toda enfermidade que tenta assolar o nosso corpo. A Tua palavra é o nosso escudo e o nosso broquel. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de medo, de pânico, de terror noturno. Que os Teus anjos ministradores acampem ao redor da minha cama, ao redor da minha casa, guardando o meu sono e o de todos os que amo. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Pai, eu confio na Tua promessa de que, mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu descanso na Tua fidelidade. O Senhor não dorme nem cochila. O Senhor é quem me guarda. Guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Que a Tua presença encha cada cômodo desta casa, trazendo paz, segurança e tranquilidade. Eu entrego a Ti esta noite, confiando que estou seguro em Teus braços. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu filho, minha filha, não tema. Enquanto o mundo se agita em incertezas, eu sou a sua rocha inabalável. Onde você está agora, eu estou. Eu sou o seu refúgio. Você não está desprotegido. Antes mesmo que você clamasse, eu já havia dado ordens aos meus anjos a seu respeito, para que o guardassem em todos os seus caminhos. Eles estão aí agora, vigiando o seu sono. O inimigo pode rugir como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não pode tocar naquilo que me pertence, e você é meu. O sangue do meu filho Jesus é a marca sobre a sua vida, um sinal que o mal não pode ultrapassar. As setas que voam de dia e o pavor da noite não te atingirão, pois eu sou o seu escudo. Descanse, não com uma falsa sensação de segurança, mas com a certeza absoluta do meu poder. Eu sou o Altíssimo, o Onipotente, o Deus de Israel, e eu sou o seu guardião. Nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra é maior do que eu, e eu estou com você. Durma profundamente, pois aquele que te guarda não dorme. Eu estou velando por você e por sua casa. A minha proteção é o seu cobertor nesta noite. Repouse seguro em meu cuidado. Meu irmão e minha irmã, que a certeza da proteção de Deus acalme completamente o seu espírito. Agora, ao nos aproximarmos do descanso final, quero deixar em seu coração uma semente de esperança para o dia que virá, pois a noite, por mais escura que seja, é sempre uma promessa de um novo amanhecer. Muitas vezes vamos para a cama pensando que os problemas de hoje estarão nos esperando exatamente do mesmo tamanho pela manhã. E essa angústia pelo futuro pode ser a maior ladra do nosso sono. Mas nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele não está preso ao nosso passado nem limitado pelo nosso presente. A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, nos dá uma ordem e uma promessa incríveis. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova.
Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus nos diz para esquecer o que se foi. Isso inclui as falhas, as decepções e as dores do dia que terminou. Ficar remoendo o que deu errado apenas nos mantém presos a um ciclo de tristeza. Deus nos convida a liberar o passado para que possamos receber o futuro que Ele tem para nós. E Ele promete: estou fazendo uma coisa nova. Note que o verbo está no presente. Não é eu farei, mas eu estou fazendo. O milagre de Deus não está apenas no futuro, ele já está em andamento. Mesmo que não vejamos, mesmo que tudo pareça um deserto árido e sem vida, ele já está abrindo um caminho. Onde há secura, ele está fazendo brotar riachos. Isso significa que o problema que parece insolúvel hoje, amanhã pode ter uma solução que você nunca imaginou. A situação que te trouxe desespero, amanhã pode ser transformada pela mão poderosa de Deus. O seu amanhã não precisa ser uma repetição do seu hoje. Com Deus, cada novo dia é uma página em branco, cheia de potencial para a sua gúdula córea. Então durma esta noite, não com o peso de ontem, mas com a expectativa do que Deus fará amanhã. Durma com a fé de que, enquanto você descansa, Ele está trabalhando. Ele está abrindo caminhos, preparando riachos e tecendo uma nova história para você. Vamos orar uma última vez, entregando o nosso amanhã nas mãos daquele que faz novas todas as coisas. Deus da esperança, Pai da eternidade, eu te agradeço por esta palavra que renova a minha alma. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu me prendi ao passado, as minhas falhas e as dores que me causaram. Nesta noite eu escolho liberar tudo isso. Eu lanço o meu passado no mar do teu esquecimento. Pai, eu coloco o meu amanhã em tuas mãos. As reuniões, as tarefas, os desafios que me esperam, tudo está sob o teu controle. Eu não sei como os problemas serão resolvidos, mas eu confio que o Senhor já está fazendo uma coisa nova. Eu creio que o Senhor está abrindo um caminho no meu deserto e fazendo riachos brotarem na minha terra seca. Dá-me, Senhor, a capacidade de perceber o teu agir. Abre os meus olhos espirituais para que eu veja a novidade que já está surgindo. Que eu não acorde amanhã com o mesmo espírito de derrota, mas com uma fé renovada, uma expectativa de milagre. Senhor, que as tuas misericórdias se renovem sobre a minha vida ao nascer do sol, que a tua alegria seja a minha força. Prepara o meu dia, guia os meus passos, dirige as minhas palavras e que em tudo o teu nome seja glorificado. Que esta noite de sono seja um portal entre o cansaço de hoje e a vitória de amanhã. Renova minhas forças, clareia minha mente e enche meu coração de paz e esperança. Eu descanso em Ti, o Deus que nunca para de trabalhar em meu favor. Em nome de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Meu filho amado, minha filha amada, a noite está chegando ao fim e com ela as tristezas de hoje. Eu sou o Deus do novo começo. O que passou, passou. Eu estou virando a página da sua história. Não tema o que o amanhã trará, pois eu já estou lá. Eu já preparei o seu caminho. Onde você vê muralhas, eu vejo portas se abrindo. Onde você vê um final, eu vejo o início da minha maior obra em sua vida. Enquanto você dorme, meus planos para você não dormem. Meus propósitos não pausam. Eu estou alinhando circunstâncias, tocando corações e movendo o céu e a terra em seu favor. Acorde pela manhã com um novo cântico em seus lábios. Acorde esperando ver a minha bondade e a minha fidelidade. O deserto não é o seu destino final, é apenas o lugar onde eu demonstro o meu poder de trazer vida onde não há. Eu te amo com um amor que não tem fim. Minha destra vitoriosa te sustenta. Agora repouse, entregue-se ao sono, pois um novo dia de graça, misericórdia e poder está sendo preparado para você. Descanse e ao acordar,
veja a salvação que eu, o Senhor, operarei em sua vida. Durma com a minha paz e acorde com a minha força. Meu querido irmão, minha querida irmã, permanecemos na presença do Senhor, sentindo a sua paz e proteção. Mas talvez, enquanto você se aquieta, uma preocupação específica, muito prática, insista em roubar o seu sono. A preocupação com o pão de cada dia, com as finanças, com o sustento da sua casa, é uma ansiedade que nos aperta o peito, pois vivemos em um mundo que nos mede pelo que temos e nos cobra constantemente. Como as contas serão pagas? Haverá emprego amanhã? Terei o suficiente para minha família? Esses pensamentos podem criar um redemoinho em nossa mente, nos afogando em medo. Jesus conhecia profundamente essa angústia humana. Por isso, no Sermão da Montanha, ele dedicou um tempo para nos ensinar a descansar na provisão de Deus. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele nos diz: "Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?" Jesus nos convida a observar a natureza. As aves não têm conta bancária, não guardam provisões, mas o Pai as alimenta todos os dias. Os lírios do campo não trabalham, mas se vestem com uma beleza que nenhum rei poderia comprar. A lógica de Jesus é simples e profunda. Se Deus cuida com tanto esmero do que é passageiro, como não cuidaria de vocês, que são seus filhos criados à sua imagem e semelhança? A raiz da nossa ansiedade é o esquecimento do nosso valor para Deus. Nós valemos mais do que todas as aves e flores. Nós valemos o sangue de Cristo. A preocupação, diz Jesus, não pode acrescentar um minuto à nossa vida, nem um centímetro à nossa altura. Ela é inútil. Ela apenas nos desgasta e nos cega para o cuidado de Deus que já está ao nosso redor. A solução que Ele nos dá é uma mudança de foco. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele nos chama a parar de correr atrás das coisas e a começar a correr atrás dele. Quando nosso coração está no lugar certo, alinhado com o reino de Deus, Ele se encarrega de alinhar todo o resto. Nesta noite, Deus te convida a confiar nele como o seu provedor, a crer que a mesma mão que alimenta as aves do céu está estendida para suprir cada uma das suas necessidades. Vamos entregar essa área da nossa vida a Ele em oração. Pai de toda provisão, Deus fiel, o meu coração muitas vezes se aflige com as necessidades desta vida. Eu confesso a Ti a minha preocupação com as finanças, com o meu trabalho, com o futuro da minha família. Perdoa-me pela minha falta de fé, por olhar para as circunstâncias e me esquecer do Teu poder e do Teu amor por mim. Senhor, eu quero aprender com as aves do céu. Quero ter a fé simples de que o meu Pai Celestial cuida de mim. Eu entrego a Ti cada conta a pagar, cada dívida, cada necessidade não suprida. Tu és o dono do ouro e da prata, e nada é impossível para Ti. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, que nunca falte o pão na minha mesa, mas, mais importante, que nunca falte a Tua presença no meu lar. Ajuda-me, Pai, a buscar o Teu reino em primeiro lugar, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a ser honesto nos meus negócios, a ser generoso com quem precisa, que o meu coração não esteja preso ao dinheiro, mas totalmente rendido a Ti. Abre as portas de provisão, Senhor. Envia os recursos necessários, multiplica o pouco que eu tenho, opera o milagre financeiro que eu tanto preciso. Mas, acima de tudo, aumenta a minha fé e a minha dependência de Ti. Que eu possa dormir em paz, não porque tenho muito guardado, mas porque sei que o meu Deus é fiel e nunca me desamparará. Eu descanso na Tua promessa de cuidado. Em nome de Jesus, meu provedor. Amém. Meu filho, minha filha,
Por que você anda tão preocupado? Eu, que visto os lírios do campo com uma glória que Salomão jamais teve, não cuidarei de você? Você que é a minha criação mais preciosa, a obra-prima das minhas mãos, eu não sou um pai distante ou indiferente. Eu conheço cada uma das suas necessidades antes mesmo que você me peça. O seu clamor por sustento não passa despercebido por mim, mas eu te chamo a um lugar mais alto de confiança. Pare de olhar para a sua conta bancária e olhe para mim, o dono de toda a riqueza. Pare de se concentrar na escassez e medite na minha abundância. Eu sou Jeová Jirê, o Deus da provisão. Busque a minha face, não apenas a minha mão. Deleite-se na minha presença e eu cumprirei os desejos do seu coração. Seja fiel, seja obediente e veja as janelas dos céus se abrirem sobre a sua vida. Onde há uma necessidade, eu sou o suprimento. Onde há uma porta fechada, eu sou a chave. Entregue-me suas preocupações financeiras. Deixe que eu seja o seu tesouro. Descanse esta noite, pois enquanto você dorme, eu estou ordenando bênçãos sem medida para a sua vida. O seu pão e a sua água serão certos, pois eu sou o seu Pai fiel. Irmãos amados, ao entregarmos nossas ansiedades sobre o futuro, nos aproximamos de um estado de repouso mais profundo. Contudo, existe uma outra batalha que travamos, uma batalha interna, é a guerra em nossa própria mente. Mesmo que todas as contas estejam pagas e a saúde esteja em dia, nossa mente pode ser um lugar de tormenta. Pensamentos que correm sem controle, memórias dolorosas, cenários catastróficos que criamos. Essa falta de paz interior é talvez a forma mais cruel de insônia. Buscamos a paz em muitas fontes, no silêncio, em uma música, em um lugar bonito. Mas a paz que o mundo oferece é frágil, dependente das circunstâncias. A Bíblia, no entanto, nos fala de uma paz de outra natureza, uma paz sobrenatural. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá a chave para essa paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo nos apresenta uma equação divina. De um lado está a nossa ação, levar tudo a Deus em oração. Não apenas os grandes problemas, mas coisa alguma. Cada pequena preocupação, cada pensamento ansioso. E essa oração deve ser acompanhada de ação de graças. A gratidão muda a nossa perspectiva. Ela nos faz lembrar do que Deus já fez e nos dá fé para crer no que Ele fará. Do outro lado da equação está a ação de Deus. Ele nos dá a sua paz. E essa paz tem uma qualidade única. Ela excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido lógico. É ter calma no meio da tempestade, serenidade diante do diagnóstico ruim, confiança quando tudo parece perdido. E o que essa paz faz? Ela guardará os seus corações e mentes. A palavra grega para guardar é um termo militar. Significa montar guarda, proteger como uma sentinela. A paz de Deus age como um soldado de elite na porta do nosso coração e da nossa mente, impedindo que pensamentos de medo, ansiedade e desespero entrem. Nesta noite eu te convido a acionar essa sentinela divina, a trocar o turbilhão de seus pensamentos pela paz que só Deus pode dar. Vamos apresentar a Ele o que está em nossa mente e em nosso coração. Deus de toda a paz, a Tua palavra me convida a não andar ansioso, mas eu confesso que a minha mente é um campo de batalha. Pensamentos vêm e vão, roubando a minha tranquilidade e o meu sono. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Em obediência à Tua palavra, eu venho a Ti em oração. Eu te apresento cada pensamento que me perturba. Faça uma pausa e mencione mentalmente a Deus o que te aflige.
Senhor, eu entrego tudo isso a Ti e, mesmo em meio à minha súplica, eu quero Te agradecer. Obrigado pela vida, pelo ar que respiro, por Tua fidelidade até aqui. Obrigado porque, apesar dos meus sentimentos, a Tua verdade permanece. A gratidão abre as portas para a Tua presença. Agora, Pai, eu peço, envia a Tua paz, a paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo o meu entendimento. Que essa paz, como uma sentinela celestial, monte guarda na porta do meu coração e da minha mente. Que ela impeça a entrada de toda a ansiedade, de todo o medo, de toda a mentira do inimigo. Acalma a minha alma, aquieta os meus pensamentos, substitui o barulho da preocupação pelo sussurro do Teu Espírito. Ajuda-me a focar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Limpa a minha mente de todo lixo e enche-a com a Tua luz. Que o meu coração e a minha mente descansem seguros em Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. E que esta paz me conduza a um sono profundo e restaurador. Em nome de Jesus, amém. Meu filho, minha filha, você ouve o silêncio? É a minha presença que aquieta a tempestade dentro de você. O seu coração agitado encontrou repouso no meu. Eu te dou a minha paz. Não como o mundo a dá de forma temporária e condicional, mas uma paz que permanece, uma paz que é um fruto do meu espírito habitando em você. Ela não é a ausência de problemas, mas a certeza da minha presença em meio a eles. Receba-a agora. Sinta-a como um bálsamo sobre a sua mente cansada, como um rio tranquilo fluindo em sua alma. Esta paz é a sua herança em Cristo. Ela é sua por direito. Deixe que ela guarde cada pensamento. Quando a ansiedade tentar bater à porta, lembre-se que a minha paz é a sentinela. Ela não permitirá a entrada de intrusos. Descanse no meu poder de acalmar todas as coisas, inclusive o seu mundo interior. O Príncipe da Paz reina em seu coração. Durma, pois, em perfeita paz, pois a sua mente está firmada em mim. Eu sou a sua serenidade. Meus amados, ao chegarmos a este momento final de nossa jornada de oração, quero tocar em um ponto que talvez seja a raiz de muitas de nossas noites em claro: o sentimento de inadequação e fraqueza. Chegamos ao fim do dia e fazemos um balanço. E muitas vezes, o que vemos são nossas falhas, a paciência que perdemos, a meta que não batemos, o pecado no qual caímos, a sensação de que não somos fortes o suficiente para os desafios da vida. E esse peso da nossa própria fraqueza pode ser esmagador. Nós vivemos em uma cultura que exalta a força, a autossuficiência. Seja forte, você consegue, nos dizem. E quando não conseguimos, nos sentimos fracassados. Mas o reino de Deus opera em uma lógica completamente diferente, uma lógica invertida e libertadora. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus, aprendeu essa lição da maneira mais profunda. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, ele compartilha o que o próprio Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que revelação transformadora! Paulo tinha um espinho na carne, algo que o afligia constantemente. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. A resposta de Deus não foi: eu vou tirar o seu problema, mas: a minha graça é suficiente para você. A graça de Deus não é apenas para nos salvar, mas para nos sustentar no dia a dia. E mais, o poder de Deus se aperfeiçoa, se completa, se mostra em sua totalidade na nossa fraqueza. Nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o palco onde o seu poder mais gosta de atuar.
Quando reconhecemos que não podemos, abrimos espaço para que Ele possa. Quando esvaziamos o nosso eu, o poder de Cristo vem habitar em nós. Por isso Paulo diz que sente prazer nas fraquezas. Não porque ele goste de sofrer, mas porque ele entendeu que cada momento de fraqueza era uma oportunidade para experimentar o poder de Deus de uma forma nova e mais profunda. Nesta noite, Deus te libera da obrigação de ser forte o tempo todo. Ele te convida a abraçar sua humanidade, a reconhecer suas limitações e a se gloriar não em suas qualidades, mas no poder dele que opera através de você. Sua fraqueza não te desqualifica, ela te qualifica para receber o poder de Cristo. Vamos levar isso a Ele em nossa última oração desta noite. Pai, eu chego diante de Ti no final deste dia e eu não tenho nada a apresentar senão a minha fraqueza. Eu me sinto cansado, Senhor. Cansado de tentar ser forte, de tentar dar conta de tudo. Eu confesso que sou fraco e limitado, mas a Tua palavra me diz que a Tua graça me basta. Então, nesta noite, eu paro de lutar e simplesmente recebo a Tua graça. Que ela seja o meu sustento, a minha força, a minha suficiência. Eu não preciso de mais nada além da Tua graça. Eu te entrego as minhas fraquezas, a minha impaciência, o meu temperamento, a minha insegurança, a minha tendência a pecar. Em cada uma dessas áreas eu peço que o Teu poder se aperfeiçoe. Onde eu sou fraco, sê Tu a minha força. Eu não vou mais me envergonhar das minhas limitações. Em vez disso, eu me glorio nelas, para que o poder de Cristo habite em mim. Ensina-me a encontrar prazer nas minhas fraquezas, sabendo que cada uma delas é uma oportunidade de Te ver agir de forma milagrosa. Eu quero depender totalmente de Ti, Senhor. Que esta noite eu possa dormir não confiando na minha própria força para o amanhã, mas descansando completamente no Teu poder que opera em mim. Eu sou fraco, mas em Ti eu sou mais do que vencedor. Obrigado por me amar como eu sou. Em nome de Jesus. Amém. Meu filho, minha filha, eu te vi lutar. Eu vi você tentando ser forte por tanto tempo. Agora, descanse. Pare de carregar o fardo de ser autossuficiente. A sua fraqueza não me surpreende nem me decepciona. Fui eu que te criei do pó. Eu conheço a sua estrutura e eu te amo exatamente como você é. A sua fraqueza não é um defeito. É o lugar onde a minha gudilocória pode brilhar mais intensamente. Não se esconda de mim. Pelo contrário, traga-me o seu coração frágil, suas mãos cansadas, seu espírito abatido. É nesse lugar de rendição que eu posso te encher com o meu poder. Minha graça é como um oceano e ela é mais do que suficiente para inundar cada área seca da sua vida. Quando você se sentir fraco amanhã, não se desespere, alegre-se, pois você está prestes a testemunhar o meu poder em ação. Onde você parar, eu começarei. Onde você terminar, eu assumirei. Agora, durma. Repouse na verdade de que não é sobre a sua força, mas sobre a minha. Em mim, você já é forte. A vitória já foi conquistada. Descanse, meu guerreiro, pois o seu poder não está em você, mas em mim, e o meu poder jamais falha. Meu amado irmão, minha amada irmã, continuamos em nossa jornada rumo ao repouso. Já entregamos nossos fardos, nos abrigamos na proteção de Deus e nos enchemos da esperança do amanhã. Mas por vezes, o que nos impede de verdadeiramente descansar não é um medo do futuro, mas o peso do passado, o eco de um erro, uma palavra dura que dissemos e da qual nos arrependemos, uma decisão que tomamos e cujas consequências ainda nos assombram. A culpa é uma âncora pesada que nos prende à vigília, forçando-nos a reviver nossas falhas em um ciclo de tormento. A consciência pesada é o travesseiro mais desconfortável que existe. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, conheceu profundamente essa dor. Após um grave pecado, ele sentiu o peso esmagador da culpa. No Salmo 32, ele descreve essa agonia e a alegria libertadora do perdão. Ele diz:
Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi nos mostra que o pecado não confessado adoece o corpo e a alma. É uma força que nos consome por dentro, mas ele também nos revela o antídoto, a confissão. O ato de trazer à luz, diante de Deus, aquilo que nos envergonha. E no Novo Testamento essa promessa é selada em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a beleza dessa promessa. O perdão de Deus não depende do nosso merecimento, mas do caráter dele. Ele é fiel à sua promessa de perdoar, e ele é justo, porque o preço pelos nossos pecados já foi totalmente pago por Jesus na cruz. Ao confessar, não estamos tentando convencer Deus a nos perdoar, estamos concordando com Ele sobre nosso erro e nos apropriando do perdão que já está disponível para nós. Nesta noite, Deus te convida a soltar a pesada âncora da culpa. Ele te oferece um perdão completo e uma purificação que lava a alma. Não há erro tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. Vamos levar nosso coração arrependido a Ele agora. Pai de infinita misericórdia, eu me apresento diante de Ti, não como alguém justo, mas como um pecador que necessita desesperadamente da Tua graça. A noite chega e o silêncio amplifica a voz da minha consciência. O peso dos meus erros me oprime e rouba a minha paz. Eu me lembro, Senhor, faça uma pausa e em seu coração confesse a Deus a falha específica que pesa sobre você. Eu não escondo mais a minha culpa, eu a reconheço diante de Ti. Eu confesso a minha transgressão e peço o Teu perdão. Eu creio na Tua palavra. Creio que Tu és fiel e justo para me perdoar e me purificar. Eu não confio nos meus sentimentos de culpa, mas na Tua promessa de remissão. Pelo sangue de Jesus, que foi derramado por mim, eu recebo agora o Teu perdão. Lava o meu coração, Senhor. Tira toda mancha, toda condenação. Liberta-me da necessidade de me punir, pois Cristo já foi punido em meu lugar. Silencia a voz do acusador que me diz que não tenho mais jeito. Declaro que sou perdoado, sou redimido, sou justificado pela fé. Que a paz que vem do Teu perdão inunde a minha alma. Que eu possa deitar e dormir, não com o peso do meu passado, mas com a leveza da Tua graça. Ajuda-me a viver amanhã de uma maneira que Te honre, não por medo, mas por gratidão pelo Teu amor que me restaurou. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Meu filho, minha filha, por que você ainda carrega o que eu já perdoei? Eu vi o seu coração arrependido. Antes mesmo que a palavra de confissão chegasse aos seus lábios, o meu perdão já havia chegado ao seu coração. O acusador deseja mantê-lo preso às correntes do passado, mas eu vim para quebrar todas as correntes. O sacrifício do meu filho na cruz foi total e definitivo. Quando eu te perdoo, eu não deixo resquícios. Eu lanço seus pecados no mar do esquecimento e deles não me lembro mais. Portanto, não se lembre você também. Você não é os seus erros. Você é meu filho amado, a quem eu perdoei e purifiquei. A sua identidade não está na sua falha, mas no meu perdão. Vista-se com as vestes de justiça que eu te dou. Levante a sua cabeça. A condenação foi removida, a culpa foi cancelada. Descanse agora, não como um réu aguardando a sentença, mas como um filho amado que voltou para casa e encontrou os braços abertos do Pai. Durma em paz, pois você está limpo. Irmãos, com o coração lavado pelo perdão, nos sentimos mais leves, mas outra sombra pode surgir na quietude da noite.
a sombra da incerteza, o medo de não saber para onde ir, a vida se apresenta como uma estrada escura. Que decisão tomar no trabalho? Como restaurar aquele relacionamento? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? A falta de direção gera uma ansiedade profunda, um sentimento de estar perdido e à deriva, e no escuro, qualquer caminho parece assustador. Precisamos de luz, não de qualquer luz, mas de uma luz que seja confiável, que não se apague, que nos mostre por onde pisar. E o salmista, no maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, nos dá a fonte dessa luz no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Preste atenção nas duas imagens poderosas que ele usa. Primeiro, lâmpada para os meus pés. Nos tempos antigos, as lâmpadas não eram como os holofotes de hoje. Eram pequenas, alimentadas a óleo e iluminavam apenas o espaço suficiente para o próximo passo. Elas não revelavam toda a estrada à frente, apenas o lugar seguro para pisar em seguida. Isso nos ensina algo profundo sobre a orientação de Deus. Muitas vezes, queremos que Ele nos mostre um mapa completo dos próximos 5 ou 10 anos, mas a fé consiste em confiar na luz que Ele nos dá para o próximo passo. A palavra de Deus nos dá a sabedoria para a decisão de hoje, para a conversa de amanhã, para a atitude que precisamos ter agora. Ela nos liberta da ansiedade de ter que saber tudo. A segunda imagem é luz para os meus caminhos. Isso fala de uma iluminação mais ampla. São os princípios, os mandamentos, a sabedoria geral da Escritura que iluminam a direção geral da nossa vida. Ela nos mostra o que é certo e errado, o que agrada a Deus, o que nos leva para mais perto dele. Então, a palavra de Deus é ao mesmo tempo a nossa orientação imediata e o nosso guia de longo prazo. Ela é a resposta para a nossa escuridão. Nesta noite, se você se sente perdido, Deus te oferece a sua palavra como uma bússola infalível e uma luz que nunca falha. Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu que disseste haja luz e a luz se fez. Eu me encontro em um momento de escuridão e incerteza. Sinto-me como um viajante perdido em uma noite sem estrelas. As minhas próprias ideias são confusas e o meu coração está inseguro sobre qual caminho seguir. Mas eu me agarro à Tua promessa. Eu peço que a Tua palavra seja, nesta noite e nos dias que virão, a lâmpada para os meus pés. Eu não peço que me reveles todo o futuro, mas peço clareza para o próximo passo. Mostra-me, Senhor, o que devo fazer amanhã. Dá-me sabedoria para a conversa que preciso ter, para a decisão que preciso tomar. Ilumina apenas o chão à minha frente, para que eu não tropece. E que a Tua palavra seja também a grande luz para o meu caminho. Que os Teus princípios guiem a minha jornada. Que o meu desejo seja sempre andar na Tua vontade, pois eu sei que os Teus caminhos são mais altos e melhores que os meus. Silencia as vozes da confusão, do medo, dos maus conselhos. Que a única voz que eu ouça seja a do Teu Espírito Santo, me guiando através da Tua palavra. Que eu possa dormir confiando que mesmo na escuridão o Senhor está me guiando. E que ao acordar eu tenha a clareza e a coragem para dar o passo que o Senhor iluminou para mim. Em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém. Meu filho, minha filha, você não está perdido, pois eu sou o seu guia. A escuridão que você sente não é o fim do caminho, é apenas a ausência da minha luz em seu foco. Volte-se para mim. Você não precisa ver todo o horizonte. Ver muito à frente gera ansiedade. Eu te chamo a uma caminhada de fé, um passo de cada vez. Confie em mim para a luz de hoje. A minha palavra que você lê, a minha voz que você ouve em seu espírito, é a lâmpada para os seus pés. Eu nunca te deixarei dar um passo no escuro. Não se desespere. O caminho está sendo preparado. Mesmo quando você não sente, eu estou à sua frente, endireitando as veredas tortas e aplainando os lugares ásperos. O seu futuro
está seguro em minhas mãos. Descanse desta busca frenética por respostas. A resposta está em permanecer perto de mim. Aquiete-se. No silêncio desta noite, eu falarei ao seu coração e te mostrarei o próximo passo. Apenas confie. Eu sou o seu pastor e eu te guio pelo caminho certo. Durma, pois o seu guia nunca dorme. Amados, chegamos ao nosso último momento de reflexão nesta longa e abençoada noite. Tocamos em tantos medos, o cansaço, a insegurança, a culpa, a incerteza. Mas todos esses medos, se olharmos de perto, brotam de uma única e profunda questão: será que sou verdadeiramente amado? Será que estou seguro? No fundo, o maior medo humano é o da rejeição, do abandono, da solidão. Podemos ser amados por pessoas, mas o amor humano é falho e, por vezes, inconstante. Precisamos de uma âncora mais firme, de um amor que seja a prova de tudo. E é exatamente esse amor que a palavra de Deus nos revela como o fundamento da nossa paz. Na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo faz uma das declarações mais poderosas e abrangentes de toda a Bíblia, uma lista que visa aniquilar toda e qualquer dúvida sobre a permanência do amor de Deus por nós. Ele diz nos versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Medite na força dessas palavras. Paulo está construindo uma fortaleza de segurança ao nosso redor. Ele cobre todas as dimensões. Nem a morte, nem a vida cobre toda a nossa existência. Nem anjos, nem principados. Cobre toda a esfera espiritual. Nem presente, nem porvir. Cobre toda a linha do tempo. Nem altura, nem profundidade. Cobre todo o universo espacial. E para garantir que nada ficou de fora, ele conclui: nem qualquer outra criatura. Não há nada em toda a criação, incluindo nossas próprias falhas, dúvidas e medos, que tenha o poder de nos separar do amor de Deus. Esse amor não é um sentimento frágil, é um fato estabelecido, uma realidade inabalável, ancorada em Cristo Jesus. É por causa dele que estamos seguros. Esta é a verdade final que deve acalmar seu coração. Você é amado com um amor eterno, incondicional e invencível. Nada que você faça ou que façam contra você pode mudar isso. Essa é a sua verdadeira identidade. E nesse amor, você pode finalmente descansar. Pai de amor, que verdade maravilhosa e esmagadora. Tantas vezes na minha vida eu me sinto sozinho, esquecido, indigno de ser amado. Eu duvido, eu temo, eu me afasto. Mas a tua palavra vem como uma rocha firme e me diz que nada, absolutamente nada, pode me separar do teu amor. Nesta noite eu escolho crer nesta verdade acima dos meus sentimentos. Eu recebo o teu amor não porque eu mereça, mas porque tu és amor. Que este amor seja o meu cobertor, o meu refúgio, o meu travesseiro. Que ele expulse todo o medo, toda a ansiedade, toda a solidão. Obrigado, Pai, porque o teu amor não depende do meu desempenho. Ele é constante, fiel e eterno. Obrigado por me amares em Cristo Jesus e por me manteres seguro em teus braços. Que eu possa dormir esta noite como uma criança amada dorme nos braços de seu pai, sem preocupações, sem medos, apenas segura e em paz. Que o meu último pensamento consciente seja este: eu sou amado por Deus. E que o meu primeiro pensamento ao acordar seja o mesmo: eu descanso no teu amor, que nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Ouça, meu filho muito amado, minha filha muito amada, antes da fundação do mundo,
eu já te amava. Eu teci você no ventre de sua mãe, e cada um de seus dias foi escrito por mim. O meu amor por você não é um pensamento passageiro, é a própria essência de quem eu sou. Nada pode te separar de mim, nem as suas maiores vitórias, nem os seus piores fracassos, nem a luz do dia, nem a escuridão da noite. O meu amor é o chão firme debaixo dos seus pés e o céu protetor sobre a sua cabeça. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Eu estou com você, o meu espírito habita em você, o meu amor te envolve completamente. Agora, pare de lutar, pare de tentar merecer o meu afeto. Apenas receba, deixe que o meu amor cure suas feridas, acalme seus medos e te leve a um profundo repouso. Você está seguro, você é precioso, você é incondicionalmente e eternamente amado. Durma, meu filho, durma em meu amor, pois este amor velará por você através da noite e te despertará para um novo dia de graça. Descanse, pois você está em casa, nos braços do seu Pai.